Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que as pessoas terão acesso a esse vídeo. Meu nome é Alex, eu sou fundador e um dos organizadores do projeto Essência da Alma, Conexão com o Divino. É um projeto que deu-se início à sua estrutura física e os atendimentos públicos a partir da data do dia 7/10, onde nós abrimos a porta para os atendimentos e assistências espirituais para as pessoas que vêm de encontro à nossa busca, necessitando de auxílio emocional, auxílio psicoenergético, auxílios relacionados a estados de saúde. Esse projeto, como nós temos exposto, é um projeto onde ele tem um viés de caráter universalista. Ele não é um projeto onde ele traz uma bandeira especificando um tipo de segmento. Frisamos e continuaremos reforçando que nós respeitamos e sempre respeitaremos toda a forma e estrutura de pensamento, entendendo e compreendendo que enquanto seres pensantes, enquanto individualidades espirituais a qual nós somos, é livre a oportunidade que é dada na Terra para que nós possamos abranger a nossa consciência e assim galgarmos novos processos de desenvolvimento naquilo que se chama expansão da consciência. Esse projeto ele surgiu do agrupamento de pessoas encarnadas, de pessoas que estão nessa mesma proposta, nesse viés fraternal, nesse viés de fraternidade, onde a maior importância está no ato de amor, na causa e não na bandeira a qual em si venhamos a estagiar nesta morada terra. Tendo todo o aval, todo o amparo da egrégora espiritual que sustenta, fortalece e nos orienta no desenvolvimento daquilo que nós estamos pleiteando e edificando na estrutura física. Então, no dia 7 de outubro, oficialmente nós abrimos a porta de um estabelecimento físico situado no município de São Vicente, no estado de São Paulo, onde nós estamos oferecendo mini conteúdos para as pessoas que se acheguem presencialmente, seguido de atendimentos espirituais e psicoenergéticos, com cirurgias, reikis, triagens, a qual vocês conseguem nos canais de mídia, Instagram e Facebook, terem acesso às fichas de triagem para que vocês façam pré-cadastro, para que vocês possam ser pré-orientados e direcionados para o tipo de tratamento específico a qual cada um de vocês precisarão passar. Esse atendimento também se estende para os animais. Não é apenas o atendimento para pessoas, mas esses atendimentos espirituais, eles também são oferecidos para os animais. Os atendimentos para aquelas pessoas que moram em outras regiões de difícil acesso, de cidades longes, municípios distantes, outros estados, outros países, nós também estamos oferecendo os atendimentos à distância para as pessoas que estão internadas, para as pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, que não têm condição de se locomoverem até o projeto. Também nós estamos oferecendo os atendimentos à distância, mas entendam quanto à necessidade do preenchimento prévio da ficha de triagem, a qual vocês conseguirão encontrar nos nossos canais de comunicação, que é o Instagram e o Facebook, onde está com o nome de Essência da Alma, Conexão com o Divino. Então nós tivemos os primeiros atendimentos inaugurados no dia 7
de outubro. No dia 21 de outubro, nós realizamos o segundo atendimento presencial e também à distância, naqueles casos citados anteriormente. E agora, em novembro, nós iremos fazer o terceiro atendimento na data do dia 11 de novembro. Frisando que esses atendimentos espirituais que são oferecidos gratuitamente, voluntariamente, para as pessoas que necessitam, eles ocorrem quinzenalmente. Por que quinzenalmente? Porque primeiramente que nós estamos iniciando esse projeto, estamos dando os primeiros passos, as primeiras caminhadas sobre a tutela e a chancela da espiritualidade, mas amortecendo, materializando essas ideias que parte do subjetivo, do abstrato, do espiritual para o material. Então, nós sabemos que para que se materialize uma ideia, para que seja uma ideia materializada, há a necessidade de um movimento, há uma necessidade de um dispêndio de energia, há uma necessidade de alocação e tudo aquilo que nós sabemos na construção e na edificação daquilo que é físico. Por isso, nesta fase, nesse momento, nós estamos oferecendo os atendimentos quinzenais, presenciais e à distância em caso de pessoas que não tenham condições de se achegar fisicamente ao local. O porquê que eu resolvi fazer esse videozinho aqui, esse feedback para vocês? No dia 21 agora recentemente, numa das mensagens da egrégora espiritual, de uma das irmãs da egrégora espiritual, ela frisou muito e nos recomendou muito a importância de nós nos atermos com a guerra interna que nós temos conduzido para a psicosfera do planeta Terra. O que essa irmã quis nos chamar a atenção? Que nós estamos muito preocupados com aquilo que a mídia vem especificando. Isso, é claro, não significa que nós não tenhamos que nos sensibilizar com as guerras que estão acontecendo. Temos sim, a partir do momento em que nós temos empatia pelo próximo, sensibilidade pela dor alheia, a partir do momento em que nós somos seres humanos, é natural que nós venhamos a nos sensibilizar pela dor de irmãos nossos, independente da sua nacionalidade, independente da sua crença. É natural que nós venhamos a nos sensibilizar, a nos condoermos pela dor do nosso semelhante, porque nesse planeta todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos da mesma origem, do mesmo meio, que é a pátria espiritual. Aonde é falar de espiritualidade, nós não estamos falando de bandeira, nós não estamos falando de institucionalismo, nós não estamos falando de apenas uma forma de expressão. Falar de espiritualidade é falar de um vasto cabedal de informações e de realidades que se desdobram além espaço-tempo, aonde todas estabelecem diálogo entre si na prol de uma bandeira maior, que é o amor, a fraternidade e a expansão consciencial dos seres e da coletividade da Terra e de todos os planetas que circundam num vasto universo sideral. Esse é o lema do projeto Essência da Alma, Conexão com o Divino. É a expansão da consciência com a aquisição, sim, da expansão do conhecimento, da aquisição de novas estruturas de pensamento, tendo como pauta a lei de amor, caridade e fraternidade, aonde nesse conjunto se agrega um todo em prol de um único processo, que é a unidade e a interação com o todo. Então, nesta mensagem que foi nos passada pela egrégora na data de 21 de outubro, uma das mentoras nos frisou quanto a essa importância, que nós estamos muito preocupados com aquilo que a mídia divulga, com aquilo que a mídia propaga, com aquilo que se é especulado nas redes sociais,
ao qual muitas das vezes geram até situações mais de lutas, de guerras de opiniões, onde muitas vezes as pessoas ficam até divididas em qual lado opinar. Mas o que a espiritualidade vem frisar nesta mensagem é que sim, além de nós nos sensibilizarmos pelas tragédias alheias, de nos colocarmos ante a dor do próximo, que se faz necessário volvermos para dentro de nós, no nosso interior, fazemos uma viagem interna, nos interiorizarmos e percebermos que o que está acontecendo no externo, que o que está acontecendo no mundo é um diapasão frequencial, uma vibração do que está acontecendo dentro de nós, no nosso interior. Então a espiritualidade pede que neste momento calamitoso, nesse momento conflituoso, nesse momento onde opiniões se contradizem entre si, onde sistemas de pensamentos, estruturas de ideias brigam pela posição da sua verdade, a qual a verdade ela é una, e essa verdade dentro do espaço e do tempo ela se associa com um nível de interação, de compreensão, que nós podemos beber desta verdade pura e una, que vem diretamente do Criador ou da fonte, se assim podemos dizer. Então a espiritualidade pede que neste momento silenciemos a agitação que acomete todas as individualidades em processo de transição e de evolução nesse planeta. Que a maior guerra, a maior guerrilha que está acontecendo nesse momento é a nossa guerra interna conosco mesmo. Explica a espiritualidade que é aquilo que nós emitimos através do nosso pensamento, através da nossa mente, ela tem um poder 1000 vezes mais potencial e mais mortal para o planeta do que aquilo que está acontecendo em ordem física e imaterial através da tecnologia de destruição em massa. É claro e natural que tudo que nós fazemos no nosso planeta fisicamente, fazendo uso de tecnologia ou através das nossas intenções, ela tem um efeito calamitoso na estrutura física e psicoenergética do planeta. Mas a espiritualidade pede que nós façamos esta viagem interna conosco mesmo. Busquemos aquilo que nós temos total consciência dentro de nós, que ainda nos incomoda, que ainda desperta gatilhos onde nós nos vemos perdendo o autocontrole, atuando no meio como feras, porque todos nós temos os nossos limites, as nossas fraquezas. Nós não somos super-heróis, nós não somos figuras místicas, muito pelo contrário, nós temos emoções, temos sentimentos, temos sensibilidade. E nós sabemos que sim, ações externas acometem o nosso estado psicoemocional. Mas o grande problema é o que nós vamos reverberar do nosso interior para o exterior. É essa a atenção que a espiritualidade nos pede para que a gente possa, aos poucos, volver para a psicosfera energética do planeta um nível de energia mais equalizado, um nível de energia mais ameno. Porque segundo a própria espiritualidade explica, que até para eles penetrarem a nossa psicosfera energética, adentrarem o nosso campo de interação para auxiliar nos trabalhos espirituais, para trabalhar conosco no tete a tete, isso se torna cada vez mais difícil, uma vez em que nós estamos emitindo para a grade energética do planeta, para as estruturas psicoenergéticas do pensamento, bombas ogivas nucleares
1000 vezes mais potencial do que as armas bélicas emitidas e acionadas nas guerras geradas pela humanidade há décadas, há milênios e atualmente. Então, a importância do que nós emitimos em pensamento, sentimento e emoção tem, a nível energético, a nível de grade energética planetária, a nível de psicosfera espiritual, uma potência 1000 vezes maior do que aquilo que nós estamos vendo e percebendo através dos nossos sentidos. Então, refrear os nossos pensamentos, autoeducar o nosso eu, minimizar os impactos de autorreativação das nossas ações para com o meio, mudar o nosso padrão mental, psíquico, que extravasa através da emoção, que são fatores neuroquímicos que está na nossa mente, que está na nossa psique. É isso o que eles nos pedem, a importância disso, de volvermos para dentro de nós, fazer uma autoavaliação de nós mesmos, trabalharmos com uma autopostura a nível mental, a nível de estrutura de pensamento, uma vez em que para o plano espiritual, para a estrutura etérea, pensamento é matéria, pensamento é sólido, pensamento é construção. Da mesma forma como aqui no plano físico nós utilizamos o concreto, a argamassa para construirmos, para edificarmos na matéria aquilo que nós podemos denominar civilização. Então, para o plano energético, para um plano sutil de existência, o pensamento, aquilo que nós emitimos através das nossas emoções, ele tem um impacto muito maior do que aquilo que nós podemos conceber. Então, ao olharmos para o que está acontecendo com estas guerras, com essas guerrilhas, pautadas por pontos de divergências no pensamento e na estrutura, que nós venhamos a fazer essa busca interna dentro de nós, para que nós modulemos novas energias e novas frequências para atuarmos contra aquilo que a grande massa, que o coletivo vem edificando. Dentro disso, é algo muito interessante que nós podemos fazer uma reflexão. Agora nós tivemos recentemente, no dia 31, aquilo que popularmente nós podemos dizer como o Dia das Bruxas, onde vários países que receberam, abraçaram este movimento, esta data festiva do Halloween, a qual o Brasil faz parte também de um país que todo ano oficialmente na data de 31 comemoramos esta festividade do Halloween. É interessante nós pensarmos que a caça às bruxas, esse movimento que deu origem ao que a história colocou como nome de bruxa, é muito interessante nós fazermos essa reflexão, porque o que era a bruxa, na verdade, na época da Idade Antiga, ou até muito anterior à Idade Antiga, geralmente toda aquela estrutura de pensamento feminina, se assim podemos dizer, que se destacava no meio da sociedade por pensar de uma forma diferente, por ter um viés de pensamento totalmente diferente para os padrões da época, por deter um conhecimento de uma ciência, por deter o conhecimento da ciência do corpo, da saúde, da profilaxia, por ter o conhecimento com as ervas medicinais, com fragrâncias, aromas, muitas dessas parteiras, aquelas mulheres que se destacavam até mesmo em questão financeira, em hierarquia monetária, que tinham o conhecimento que incomodava a classe social de predomínio masculino daquela época, eram vistas por aquele contexto social de algo que incomodava, de algo que atacava
o seu ego. Então, o que a espiritualidade chama a nossa reflexão? Que toda vez em que nós estamos numa briga desenfreada pela verdade, no intuito de que a minha verdade prevaleça sobre os outros e que as pessoas não permitam o crescimento de expansão de consciência, se dá o que nós compreendemos como perseguições, caçadas, guerras e genocídios. Então tudo o que acontece no exterior é o que acontece dentro de nós. A não aceitação do novo, a não abertura de janela para aquilo que na verdade não é novo, já existia, mas as pessoas não tinham tido amplitude para discernir e compreender aquelas verdades. Então, é isso que nós precisamos ouvir para dentro de nós, fazer essa reflexão. Até que ponto realmente aquilo que aparenta ser novo, inusitado, é tão novo e inusitado assim? Ou será que eu não tinha tido janela de abertura, expansão de consciência o suficiente para entender e compreender que aquilo já estava nas entrelinhas, mas naquele momento, naquele período, naquela época, eu não tinha compreensão e hoje eu defendo com unhas e dentes, brigo por esta verdade, guerrilho por esta verdade, gero genocídios por esta verdade, porque eu quero que o meu ponto de verdade prevaleça sobre os outros. Quantas mulheres, assim como quantos homens e pensadores não foram perseguidos, não foram queimados, não foram caçados, porque o seu conhecimento, aquilo que para eles era uma verdade, incomodava um movimento que até então era uma verdade absoluta para aquelas pessoas e para aquelas linhas de pensamento. Então aquelas pessoas que estavam acomodadas com aquele modelo de pensamento, com aquela estrutura de ideias, mas que via naquela novo movimento, naquela nova estrutura de pensamento, algo que poderia desestruturar aquilo que estava monopolizado na massa e no coletivo, era visto como algo que incomodava. Quantas mulheres não foram para a fogueira? Quantas mulheres não foram consideradas bruxas? A gente vê na própria história, não só com as mulheres, por que Sócrates ele foi convidado a tomar cítara, sendo acusado por aliciar jovens apenas porque ele estava auxiliando o jovem a abrir a sua mente, a sair da casinha, a sair do quadrado, a emancipar o seu nível de consciência. Quantos homens e mulheres que estavam trazendo para a população do seu meio, do seu tempo, janelas de aberturas conscienciais, amplitude da vida e do meio, e estes eram perseguidos, estes eram atacados, estes eram assassinados, estes eram executados, enforcados, degolados e queimados vivos. Nós temos sim a grande referência do dia 31 como o Dia das Bruxas. Lembramos sim que houve um grande ataque contra um processo de emancipação do pensamento da mulher naquela época. Mas falando de construção de pensamento, estrutura de pensamento, assim como a mulher, muitos homens também assim foram perseguidos. E isso não acabou naquele tempo, não ruiu naquela época. Isso ainda vem acontecendo. Ainda há modelos enraizados, sistemas institucionalizados, enraizados, que não querem, digamos assim, largar a sua verdade, acreditando que a sua verdade é a verdade plena e absoluta. Gente, falar de espiritualidade é falar de um todo. Falar de espiritualidade não é falar de uma vestimenta, de uma bandeira, de um partido de ideia. Falar de espiritualidade, principalmente na sua proposta de auxílio para com a humanidade terra, para o trabalho que é feito de apoio, de assistência e de auxílio, é falar de um todo. Nós aqui na matéria é que temos a mania de separar, de dar nome para as coisas, porque uma vez que nós estamos encarnados, para tudo nós necessitamos materializar as nossas ideias. Darmos nome é uma forma
de assegurarmos o nosso pensamento a uma estrutura de ideias. Então, quando eu pego determinado item e ali eu mensuro aquele item num tipo de nome, dou a ele um adjetivo, especifico ele um substantivo, é muito mais fácil para que a minha mente associe aquela estrutura e me dê uma ideia sólida e concreta daquilo que é abstrato. Agora, falar de espiritualidade, nessa abrangência cósmica de amor, de fraternidade, de solidariedade, é entender que para a espiritualidade não há separação, não há dissensão. Sabemos que as egrégoras, os agrupamentos espirituais se formam, se consolidam pelaquilo que está dentro da sua pauta de trabalho, dentro da sua pauta evolutiva. Dentro de uma grande indústria, cada qual vai fazer aquilo que lhe compete e dentro do seu grau de conhecimento. Aquele que tem um conhecimento sobre eletricidade vai atuar com trabalhos relacionados à eletricidade. O mecânico vai utilizar o seu conhecimento na mecânica. A segurança vai atuar na área da segurança. Pessoas que atuam com conhecimento na área da saúde vai desempenhar atuando na área da saúde. Mas desta variedade e variação de estruturas de conhecimento, todas estas vão servir a uma causa maior, que é o desenvolvimento da indústria. Então todas elas, cada qual na sua área, cada qual na sua linha de atuação, vão estar todas elas trabalhando em prol de um mesmo objetivo, de uma mesma pauta, de uma mesma meta. E isso não significa que na hora do almoço eles não vão conversar, que na hora da ceia não vai se estabelecer conversa, que no momento em que um diretor da empresa, que um gerente da empresa, um gestor, precisar trazer uma pauta de conhecimento, uma pauta de informação para todas essas linhas diferentes de atuação, ele assim não vai dar, porque cada qual tem a sua linha de pensamento diferente. Não. Para o crescimento daquela empresa, para o crescimento daquela organização, é necessário que aquele conhecimento chegue a todos. Porque todos estão na mesma pauta, todos estão no mesmo propósito, que é a expansão e o crescimento daquele processo industrial. Assim também é nós, enquanto aqui na matéria encarnados, temos uma pauta, que é o nosso progresso, a nossa evolução, a qual o nosso planeta também é uma grande engenharia, a qual cada qual de nós estamos contribuindo na sua edificação, na sua movimentação, na sua transformação. A Terra evoluindo, é natural que todos aqueles que estão dentro dela, inseridos nelas, também vão evoluir, também vão emancipar. Porque todos nós estamos conectados, e essa nossa conexão de todos, há uma conexão com o todo, a qual o nosso planeta também está inserido e a qual todos os planetas que circundam o universo também estão inseridos. Assim, estamos todos conectados com o todo. Assim, tudo está conectado com o todo. Agora, é natural que dentro daquilo que nós somos convidados a atuar, a experienciar, vamos experienciar da melhor forma como a nossa consciência consegue beber e abranger esta verdade. Mas isso não quer dizer que a minha verdade é melhor do que a do outro, ou que a minha verdade é a verdade plena e absoluta, quando na verdade o meu ponto de vista e aquilo que eu tenho como verdade é apenas uma parcela de uma totalidade, de um todo, a qual todos nós aqui na Terra e nesse vasto universo somos convidados a experienciar. Por isso a importância de nós volvermos para dentro de nós, travarmos as nossas batalhas internas, os nossos processos internos, refreando o nosso pensamento, refreando as nossas ações mentais, para que as nossas emoções tenham equilíbrio, para que a nossa psique equalize, para que assim possamos a emitir para o planeta uma linha de frequência mental que permitirá
que o nosso planeta salte o seu padrão de energia, salte o seu padrão de vibração, para que assim saia da expressão do homem a guerra, saia da expressão do homem a disputa, saia da expressão do homem as bandeiras, saia da expressão do homem tudo aquilo que separa. Porque quando o homem não tiver mais guerra dentro de si, quando o homem não estiver mais guerra consigo mesmo, quando o homem estiver resolvido para consigo mesmo, no autoconhecimento, aí sim nós não iremos mais exteriorizar para o planeta aquilo que ainda está em guerra dentro de nós. Então, que nós venhamos a caçar as nossas guerras internas, as nossas lutas internas, entendendo que ninguém está com a verdade plena e absoluta. Que todas as verdades que se manifestam no tempo e no espaço, que todo conhecimento que se achega e que se materializa na estrutura da nossa sociedade, são ferramentas que a espiritualidade nos traz para que nós possamos evoluir, progredir e expandir a nossa consciência. Não há eletização quando se fala de espiritualidade. Não há separatividade quando se fala de espiritualidade. No ato do amor, da fraternidade, do acolhimento e da caridade no plano espiritual, todas as linhas se convergem ao uno. Todas as frentes de trabalho se convergem a uma pauta de trabalho que é a transição do planeta Terra, que é a transição do ser, porque esta é a verdadeira transição. E o externo somente será modificado quando o interno encontrar essa chave de compreensão que a guerra e o que separa não está no plano espiritual, mas sim dentro de nós. E quando o homem entender que ele que separa, que é ele que guerrilha, porque nem ele está resolvido consigo mesmo e nem ele se auto-amou o suficiente para amar o próximo, aí sim nós percebemos a importância do autoconhecimento, para que assim a gente deixe de criar bandeiras, elitismo, separatividade, para irmos de encontro com a verdadeira proposta que a espiritualidade nos traz, que é a unidade com o Uno. Fica o nosso abraço, a nossa reflexão de hoje. Sejam bem-vindos a este projeto. Entre nos nossos canais, nas nossas redes sociais, entre no nosso canal de YouTube, aperte o sininho, compartilhe, divulgue essa onda de amor, essa onda de expansão de caridade, e sejam bem-vindos aos trabalhos que nós estamos iniciando na essência da alma, conexão com o divino. Um grande abraço para todos, Jesus vos abençoe. Um grande abraço.